É pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separava do homem, e somente o trabalho poderá garantir-lhe uma independência concreta. Simone de Beauvoir. Epígrafe da tese da Cibele Cheron no programa de pós-graduação em Ciência Política pela URGS, Gênero e Mercado de Trabalho, uma análise a partir do cenário da região metropolitana de Porto Alegre para a agenda pública brasileira. O tema de hoje no nosso Café com Zine é sobre precarização do trabalho e os efeitos da pandemia sobre trabalhadoras e trabalhadores, com Cibele Cheron. A Cibele, ela é professora universitária, pós-doc em educação pela PUC, doutora em ciência política pela URGS, mestre em ciências sociais pela PUC, bacharel em ciências jurídicas e sociais pela URGS, pesquisadora associada ao grupo de estudos do Sul Global, pesquisadora associada ao grupo de estudos e ações sobre mulheres e trabalho, pesquisadora associada ao núcleo interdisciplinar de estudos sobre mulher e gênero da URGS. Cibele, muito bem-vinda, um baita currículo, é uma honra tu ter aceitado para a gente ter essa conversa hoje, indicação da Deise do time do Zine. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade, fico muito feliz de estar aqui, agradeço o carinho da Deise por lembrar da professora lá dos tempos de faculdade e ao teu convite também, Vini. Eu queria lembrar todo mundo que está nos assistindo para não deixar de curtir na página Engenheiro Zine e também clicar em se inscrever no canal Engenheiro Zine do YouTube e também o sininho para poder receber as notificações dos novos conteúdos que a gente está publicando toda semana. As medidas econômicas necessárias para lidar com os efeitos da pandemia em qualquer país não são simples, quando nos deparamos com uma realidade em que metade dos trabalhadores se divide entre a informalidade e o desemprego. Seus efeitos certamente serão mais devastadores e, consequentemente, as medidas contra a pandemia serão mais difíceis. É assim que o Brasil está enfrentando o coronavírus, com mais de 50 milhões de pessoas que não estão protegidas por um contrato de trabalho. Portanto, para entender como os trabalhadores vão enfrentar a pandemia e, mais ainda, como estarão ao final dessa pandemia, é muito importante entender o que vinha sendo gestado em termos de precarização das condições de trabalho nos últimos anos. Por isso, Cibele, para te encaminhar uma primeira pergunta, o que podemos entender por precarização do trabalho, como ele está estruturado atualmente no Brasil e de que forma a pandemia impacta na realidade desses trabalhadores? Nossa, né? A gente já começa com uma pergunta forte, mas vamos lá, vamos ver se eu consigo dar conta. Bom, é impossível falar em precarização do trabalho sem que a gente fale sobre precariedade, né? A ideia de precariedade. Eu tenho um receio muito grande quando a gente começa a falar em precarização do trabalho, que a gente pense que em algum momento o contexto de trabalho foi bom ou ótimo, enfim, e que esse contexto veio se precarizando e se deteriorando com o passar do tempo. Na verdade, a gente já vem de um contexto de inserção muito desigualitária no mercado de trabalho, para todos os trabalhadores. Isso desde que a gente começa a pensar em termos de sociedade capitalista. Tá? Se a gente for pensar a sociedade que se organiza em torno da venda do trabalho e em troca recebe sobrevivência, é uma sociedade que já se estabelece, que já se constitui de forma precária. Por que eu digo isso? Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma legislação, né, nacional nos países para proteger a propriedade privada, para proteger os negócios, para proteger a iniciativa privada, a iniciativa econômica, a gente carece de uma igual proteção ao trabalho. A gente não tem uma proteção efetiva ao trabalho. E essa carência de proteção, ela vai ser combatida com muita luta, com muito esforço, né? Isso especialmente ao longo do século XX, no contexto do pós-guerra, quando os direitos sociais vão sendo reivindicados e super, né, conflituosamente conquistados. Mas o que a gente vê quando o modelo fordista, né, quando o modelo de acumulação fixa do capital
começa a se desintegrar em função da internacionalização do capital, de um modelo de acumulação flexível, né? É a exigência de relações mais flexíveis. Então, o que está acontecendo no Brasil e no resto do mundo já vem acontecendo desde o século XX. É uma desestruturação de uma estrutura que já era precária, né? A desestabilização de uma estrutura que já era precária de proteção ao trabalhador e que é enfraquecida para que se favoreça o modelo de acumulação flexível de capital, para que se favoreça a iniciativa privada, especialmente a partir do consenso de Washington, que é o marco inaugural do que a gente chama de políticas neoliberais, né, da agenda neoliberal. Então, como é que a gente vê isso na prática? A gente vê isso nos discursos políticos, e aí eu lembro que ontem o ocupante do cargo de ministro da Economia disse que nós temos muitos direitos para poucos empregos, né? Então a gente vê isso sendo gestado nos discursos políticos e a gente vê isso em retirada de direitos dos trabalhadores. A gente vê isso com terceirização, a gente vê isso com a reforma trabalhista que piorou muito as condições de trabalho, a gente vê isso sob a forma de contratações parciais, a gente vê isso com o que a gente chama de subproletarização do trabalho, né? A defasagem na renda dos trabalhadores, as exigências crescentes de qualificação frente a uma remuneração progressivamente caindo, né? Aliás, regressivamente, melhor dizendo, e isso tudo vem se acumulando e nos pega num contexto de pandemia, de extremo desemprego, nos pega num contexto super perigoso até para o trabalhador. Meu receio é que esse contexto da pandemia e, enfim, os problemas que a gente vê acontecendo em função dela na economia acabem servindo como um fator de legitimação para maiores flexibilizações ainda das relações de trabalho, para se deteriorar ainda mais a parca proteção que a gente tem ao trabalho. Dá para ver isso. Tu sabe, né, Sibeli, que eu sou servidor público do governo estadual, na Secretaria Estadual da Saúde, e entrei há 5 anos. E desde o primeiro ano, o salário parcelado, atrasado. E aí vinha aquela questão, né? Era o governo anterior. Aí vem um novo governo e com a promessa de que no final do primeiro ano vai colocar as contas em dias. Daí chega o final do primeiro ano, não coloca e justifica que era porque o governo anterior tinha entregue 2, 3 folhas, sendo que ele era parte da base do governo, né? E aí aprova uma reforma administrativa do Estado, que alinhado com essa precarização que já teve na reforma trabalhista, que nem te citou, agora para o servidor público aqui da rede pública, e com essa expectativa de que agora sim vai colocar as contas em dia, né? E aí vem uma pandemia, e aí e aí onde é que fica esse argumento de que vai reformar e vai melhorar, e fica assim, né? E vai indo, na verdade, implementa essa visão de mundo neoliberal. E são os governos que a gente tem vigentes aqui, considerando Porto Alegre, escala municipal, estadual e nacional, infelizmente, né? Mas, emendando com uma segunda pergunta, a gente vive atualmente esse contexto da uberização das relações de trabalho, né? E o modelo de trabalho ele é vendido como atraente e ideal, pois propaga a possibilidade de se tornar um empreendedor e o retorno imediato, né? Eu até tenho um exemplo de um artigo que eu li de uma situação na Inglaterra, quando entra na questão de adoecimento de quem está trabalhando, que deixa de ter a remuneração e talvez precisa de assistência médica. E aí como ficam as pessoas que estão trabalhando na situação de uberização? E aí é onde, na Inglaterra, eles estavam tentando responsabilizar quem era o empregador, fazendo uma analogia com o princípio do poluidor-pagador, o empregador responsabilizado por aquela situação. Mas talvez isso está muito distante de nós aqui no Brasil. Então eu queria que tu comentasse com a gente sobre esse fenômeno e como a longo prazo ele é extremamente prejudicial ao trabalhador. Sabe que hoje eu vi num desses portais de notícias uma foto que foi muito marcante para mim, assim, eu ainda
estou vendo, sabe? Quando fica a visão no olho da gente. Que era um entregador de um desses aplicativos de comida, numa moto, com uma mochila de comida nas costas, e eu não sei como é que chama exatamente, mas aqueles ferros de fratura exposta, sabe? Na perna. Ele estava com aquela armação de metal, que a gente tem na perna quando tem uma fratura exposta para ajudar a cicatrizar, enfim, no der ferro. E isso me colocou pensando muito, assim, o que é a ideia da uberização? Ela está muito próxima a uma outra ideia que eu considero bastante delicada da gente trabalhar, que é a ideia do empreendedorismo, como tu citaste. Se fala muito em empreendedorismo, se propaga muito a ideia de que o empreendedor vai fazer com que o seu sucesso seja consequência do seu esforço. Isso numa visão ultra meritocrática da coisa. O que a gente não enxerga, o que a gente não percebe, é que nós não temos uma estrutura que favoreça o empreendedorismo, em primeiro lugar. Tá? Então, pegando por esse princípio, a gente não tem uma estrutura que favoreça o empreendedorismo. A maior parte das empresas, das micro, pequenas empresas, elas acabam fechando num curto espaço de tempo. Elas são empresas de tiro curto, elas não conseguem avançar por muito tempo. E a gente sabe que as micro, pequenas empresas, as empresas de menor porte, são aquelas que concentram o maior número de vagas de emprego proporcionalmente, né? Então, a gente vê que a estrutura econômica já não é voltada para o empreendedor. Me preocupa ainda a ideia de que ter o próprio patrão seja vendida como algo atraente. Isso a gente vê muito com a regulamentação do microempreendedor individual, do MEI. Na verdade, o que a gente está vendo são pessoas deixando de serem pessoas físicas e aí tendo seu trabalho regulamentado e protegido, né, dentro de uma relação de emprego, para se tornar um MEI, tá, um microempreendedor individual, com um CNPJ, prestador de serviços, mas totalmente alheio aos direitos trabalhistas. Esse é outro ponto que me preocupa muito. E me preocupa ainda mais quando isso é vendido da forma como é. Quando isso é apresentado para as pessoas como algo positivo. E nós vemos essa apresentação falaciosa em vários setores. Eu, como professora, vejo isso em sala de aula. Né? A gente vê uma hipervalorização da iniciativa como se isso fosse suficiente para resolver os problemas de uma estrutura econômica viciada, de toda uma organização em função do acúmulo e não da vida digna do trabalhador, né? Do acúmulo do empregador e não da vida digna do trabalhador. A gente está a anos-luz de distância do que aconteceu na França, por exemplo, em que algumas dessas plataformas de prestação de serviço, né, do que a gente chama de trabalhadores uberizados, foram de fato responsabilizados. A gente não estima que isso possa acontecer aqui. A gente ainda está brigando aqui para convencer as pessoas de que a justiça do trabalho é importante. A gente ainda está brigando para convencer as pessoas de que perder direitos é ruim. Tá? E aí me preocupa muito. Eu fico muito angustiada com isso. A ideia que a gente vê, no fundo, ela está arraigada numa noção muito, muito pobre, que é de que o trabalho dignifica o ser humano. Ou seja, em contrapartida, o que a gente está dizendo é que a vida que não é produtiva não é digna. A gente está dizendo que aquele que não trabalha não tem dignidade, porque só através do trabalho é que a dignidade é conquistada. Para, o trabalho serve para outras coisas. O trabalho serve para que você conquiste independência, autonomia, para que você se satisfaça, para que você tenha crescimento e desenvolvimento pessoal. É para isso que o trabalho serve. O trabalho não serve para dignificar o ser humano. O ser humano é digno
desde o primeiro instante em que respira até o último suspiro. E ponto. E isso não depende de meritocracia. Isso é fato. A vida humana não pode ser condicionada à produção. E nós temos visto isso na raiz de todo esse estratagema, de toda essa estratégia neoliberal, que é dizer para as pessoas que elas só podem continuar vivas enquanto elas produzirem. Isso é o que o pensador camaronês, Mbembe, chama de necropolítica. Na verdade, a gente não está preocupado em como as pessoas vão sobreviver. A gente está dizendo que algumas pessoas, porque não são produtivas, são um fardo pesado demais para as outras carregarem, então elas podem ser deixadas morrer. E esses trabalhadores uberizados, eles são, sim, aqueles que podem ser deixados morrer. Tem uma matéria hoje no Universo Online, no portal do Universo Online, em que os trabalhadores, né, foram ouvidos, alguns deles, em algumas manifestações, e eles estão dizendo, olha, você não imagina a tortura que é você passar fome carregando comida nas costas. É isso que a gente está falando. A gente está dizendo que a pessoa só pode ser considerada digna enquanto ela produzir. Mas ela não produz para si. Ela não consegue nem aproveitar aquilo que ela carrega. É cruel demais. É torpe demais. É uma necropolítica. Sabe que nesse conceito de necropolítica, eu lembrei de uma situação do começo da pandemia, e eu estava analisando os dados do governo federal, e eles tinham até aquele presente momento executado do orçamento 20 bilhões de reais para a área da saúde. E o governo implanta, nesse momento, 10 bilhões de reais para os planos privados. Então, 50% do orçamento executado pelo governo federal para atender 15% da população que é atendida por planos privados, enquanto 85% da população atendida com 20 bilhões de reais. Eu tenho lido alguns livros liberais, que eu acho que é importante conhecer para poder desconstruir os discursos deles, e eles têm taxativo nesses textos, que como se o valor... Daí, quando tu fala que um ser humano tem dignidade desde o momento que nasce, né, até o último momento, e eles têm taxativo no texto como que o ser humano que tivesse mais capital tivesse mais valor que o outro. E aí vem ao encontro do contexto que a gente está, de algumas cidades brasileiras que já estão alcançando esse nível, né, como começou lá por Manaus, de colapso do sistema de saúde, onde, em última instância, nas UTIs dos hospitais, os médicos vão ter que estar tomando decisões com critérios sobre quem vive e quem morre. E aí, será que entre critérios iguais e quando tiver alguém que está dentro desses 15% de plano privado e quem está nesses 85%, quem que vai ser a decisão pela vida num contexto de um governo liberal, né? Mas eu queria puxar uma próxima pergunta e também encaixar com um conceito que tu traz na tua tese, que é o de capital social, né? E aí tu vem trabalhando com a questão de tema de reestruturação produtiva. Aí eu queria que tu pudesse nos trazer esse conceito do capital social e também falar sobre o que tu vem concernente a esse tema de reestruturação produtiva. A ideia do capital social é a ideia de que o trabalho, ele não necessariamente precisa ser uma fórmula competitiva, tá? É a ideia de se pensar em mecanismos de associativismo, colaboração, participação e de inserção social na esfera pública. E aí a gente pode chamar para conversa diversos autores, diversos pensadores. Eu, particularmente, gosto de alguns que eu vou deixar a dica aqui. Eu gosto muito da Hannah Arendt. Ela diz o seguinte, o homo econômicos, né, o ser humano que existe e que é valorizado em função da sua produção na atividade econômica, ele abre mão da participação política, da vida na esfera pública, né, que é uma vida que não pode estar condicionada à necessidade de sobrevivência. Ela tem que ser uma vida livre. Quando a gente deixa de ser condicionado pela necessidade de sobrevivência,
a gente passa automaticamente a viver uma vida livre. E é algo que a gente pode pensar muito no nosso contexto. Eu tenho certeza que tu, eu, qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, já teve que engolir muito desaforo no seu espaço de trabalho, no seu local de trabalho, porque simplesmente não podia ficar sem o seu trabalho. Né? Então, a gente acaba acatando situações, a gente acaba acatando circunstâncias que nos ferem, que nos prejudicam, que a longo prazo nos adoecem, ou a curto prazo nos adoecem, né, que nos fazem mal, porque a gente imediatamente, né, a gente vê o imediatismo da necessidade, da urgência da nossa sobrevivência. A ideia do capital social é a ideia de resgatar essa vida livre, essa participação política. Mas isso só pode ser construído quando a gente pensa que o modelo produtivo não é um modelo necessariamente competitivo. Ou seja, que a gente pode pensar em economia solidária, que a gente pode pensar em empreendimentos sociais, que a gente pode pensar em cooperativismo, e que essas formas diferentes, eu não gosto muito do termo alternativas, porque parece que é uma coisa meio hippie, assim. Nada contra os hippies, mas enfim. Quando a gente fala em alternativa, é alternativa ao modelo tradicional, ao modelo predatório da economia, que para alguns terem, outros têm que perder. Né? Que aquilo que eu tenho é aquilo que tu não tens. Então, pensar, né, nessa forma diferente. Essa ideia de reestruturação, essa ideia de repensar o modelo, favorece a construção de capital social. E o que é esse capital social? É a capacidade que a sociedade vai adquirindo de se autogerir, de tomar as próprias decisões, de retomar os espaços públicos, os espaços de diálogo, os espaços de deliberação, os espaços de decisão, de ter voz ativa, de ser agente político, ator político protagonista, e não um mero coadjuvante. Tá? Inevitável não pensar na portaria publicada no Diário Oficial da União e tira o poder da universidade de escolher via democrática os seus reitores. Impensável não pensar nisso. Aliás, perdão da má expressão aqui, mas nós estamos, de um lado, vendo as instituições sendo verticalizadas e, de outro lado, pensando e sendo desafiados pela necessidade de horizontalizar a estrutura da sociedade. A pandemia veio para nos mostrar, quer dizer, ela veio para nos ferrar, ok? Mas a gente pode enxergá-la tentando nos mostrar que nós não podemos manter, que não é viável manter esse modelo verticalizado, nem economicamente, nem politicamente, nem em qualquer outra dimensão. Enquanto eu estava dando uma lida assim na tua tese, ainda não li toda ela, mas eu quero concluir a leitura. Mas eu fiquei pensando o quanto tu discute sobre a importância do controle social e de tu ter participações nesses espaços, né? E aí a minha carreira, a minha área técnica, ela tem uma interface entre meio ambiente e saúde, principalmente as contaminações químicas no ambiente e os impactos que podem causar. E quando a gente olha para a incidência das doenças crônicas, as não transmissíveis, elas têm tido um aumento e têm sido as maiores causas de mortes, de comorbidades, de internações nos hospitais. E a gente investe em pesquisa do tratamento e gasta muito nisso e pouco se investe em encontrar as causas, né? E aí, nesse sentido, uma das primeiras medidas que o governo toma quando entra é retirar uma cadeira do Ministério da Saúde do Conselho Nacional de Meio Ambiente. E essa área ela é extremamente importante para tu fazer esse elo entre meio ambiente e saúde, né? Mas, enfim, desculpa te cortar teu raciocínio no meio desse insight. Aliás, deixa eu pegar esse gancho aqui, porque o governo anterior, na esfera federal, ele já vinha fazendo esse movimento, né? Já era um movimento que já estava sendo organizado. Então, a gente vê, por exemplo, que o governo Temer desmonta a Secretaria Nacional de Economia Solidária. E eu acho esse exemplo bem interessante, porque a gente tinha um especialista em economia solidária, tá? Anteriormente, à frente dessa pasta. Tá?
E essa pasta é completamente desmontada e no lugar desse especialista em economia solidária vem um policial aposentado que nunca trabalhou com economia solidária, que não tem a menor ideia do que seja economia solidária e que, se bobear, é um dos que acreditam na Terra plana. Isso parece ser uma tônica que a gente vem vendo, né? A desarticulação, o desmonte do serviço público está muito, muito imbricado com o desmonte dos direitos sociais e a desproteção do trabalho e a precariedade extrema do trabalho, a ultraexploração do trabalhador. Está muito intimamente conectado. Cibele, nos últimos anos aqui no Brasil, principalmente a partir do governo Michel Temer, que tu acabou de citar, a gente presenciou muitas reformas trabalhistas na CLT. Quais foram os pontos mais negativos nessas reformas que atingiram negativamente os trabalhadores brasileiros no que tange a flexibilização das normas de proteção ao trabalho? Bom, eu vou dar a minha opinião aqui, né? Eu acho que 2 pontos a gente pode levantar, talvez não sejam os principais, mas são pontos que me parecem que são muito importantes. O primeiro é a ideia de prevalência do negociado sobre o legislado, de que os acordos entre o patrão e o empregado, feitos diretamente, eles teriam proeminência em relação às proteções ao trabalho que a lei possa estipular. Por que eu acho que isso é muito problemático? Justamente pela falta de capital social que a gente vinha conversando antes, pela carência de capital social que a gente verifica. Qual é a condição de um empregado que trabalha por sobrevivência ter de negociar com o patrão, de dizer para ele, não, isso que tu está me propondo eu não quero fazer. Ou não, isso vai me prejudicar, então eu não vou aceitar. Tá? Que condição existe nisso? Não tem condição, não tem a menor condição. É absurdo a gente pensar que isso possa ser, de alguma forma, benéfico para o trabalhador. E a segunda coisa que me chamou muita atenção e que eu considero extremamente problemática é que nas ações trabalhistas agora, a gente tem a figura da sucumbência, né, contra o trabalhador. Quer dizer, o trabalhador que reivindica seu direito e não tem procedência, não consegue em juízo, né, que esse direito ele seja assegurado, ele, além de tudo, precisa pagar, se ele não tiver gratuidade de justiça, precisa pagar as custas judiciais e o advogado do empregador. Isso é um despropósito, porque você está esvaziando a justiça do trabalho, que seria o último pilar de garantia, né, em última análise, dos direitos desse trabalhador. Ok, durante todo o tempo a minha relação de trabalho me explorou, me prejudicou, mas agora eu vou em busca dos meus direitos. Não, eu não vou, eu vou pensar 2, 3, 10 vezes antes de ir em busca dos meus direitos, porque se o juiz não topar, eu tô ferrada. Se o juiz não acatar o meu pedido, se o juiz entender que eu não consegui fazer prova suficiente, eu tô ferrada. Né? Então, isso me deixa bastante preocupada. Eu acho que esses 2 pontos são muito preocupantes. Para mim, A própria extinção do Ministério do Trabalho, né, na medida em que tu desconstitui o Ministério e coloca dentro do Ministério da Economia, tu já vê qual a linha que tu prioriza por aí. Mas uma coisa que me deixa bastante preocupado, Sibeli, que eu conversei, gravei um Café com Zine com a Gleide Sodré. Ela é de São Paulo e ela trabalhou no Ministério do Trabalho e numa frente para combate ao trabalho escravo infantil. Trabalho infantil e trabalho escravo, né? Que a gente tem hoje no Brasil ainda. E com essa extinção do Ministério do Trabalho, e, de forma geral, todos, dentro do executivo do governo federal, essa parte de fiscalização, inclusive fiscais do trabalho, não tem mais aquela continuidade nas suas ações e o quanto ficam sujeitos a terem crianças fazendo trabalho escravo no Brasil, considerando todos esses desmontes que vêm sendo feitos em relação a esses direitos sociais. Né? Deixa eu pegar teu gancho aqui
Claro. Duas coisas que eu quero comentar. A primeira é a respeito da incidência de trabalho escravizado no país, né? É muito interessante a gente ver que houve uma proposta de alteração da lei para que houvesse um endurecimento da punição aplicada àqueles que exploram o trabalho escravizado. Tá? E isso foi totalmente desconstruído nesses dois últimos governos federais, Temer e Bolsonaro. A gente tinha previsão, inclusive, de que com a regulamentação, né, dessa proposta de emenda que fala sobre o trabalho escravizado, o setor agrícola, né, as propriedades agrícolas em que houvesse trabalho escravo, elas poderiam ser desapropriadas e destinadas à reforma agrária. A gente sabe que são dois grandes braços do trabalho escravizado no Brasil, né? Trabalho agrícola e o setor do vestuário. E aí eu vou pedir licença para contar muito rapidamente que a gente não tem ideia de quão perto da gente isso está. Isso está muito perto da gente. Eu estava dando uma aula numa instituição anterior que eu trabalhei, e falando sobre trabalho escravizado e tal. E no final dessa aula, uma aluna me procurou e disse que queria conversar e me disse: prof, olha o que me aconteceu. Eu tinha 16 anos e uma amiga da minha mãe, que morava no Rio de Janeiro, ela se comunicou com a minha mãe porque eu sei bordar. E, de fato, a menina borda muito bem, depois eu fiquei sabendo. E essa amiga da mãe entrou em contato para perguntar se ela não gostaria, né, de ir passar uma temporada no Rio de Janeiro, uma viagem paga, para bordar para uma confecção que essa mulher estava atendendo. A menina chegou lá, nossa, maravilhada, quem é que não ia querer uma viagem paga para o Rio de Janeiro, né? E ela é de um poder econômico um pouco mais limitado. Ela chegou lá no Rio de Janeiro, a mulher já apresentou para ela a dívida. Olha, tu vai ter que me pagar a viagem. Ela dormia num galpão, num colchonete minúsculo, úmido. O galpão era aberto nos laterais, então à noite tinha mosquito, chuva, vento, morcego. E ela não podia sair daquele galpão, porque tinha cachorros de vigilância na propriedade, né? Era um lugar mais afastado, na periferia do Rio de Janeiro, que se ela tentasse sair, os cachorros avançavam. Então, ela ficou alguns meses nessa situação. E ela ganhava, né, a mulher contabilizava para ela 50 centavos a cada blusa que ela bordava, e eram blusas de uma marca que hoje, né, eu tenho a impressão de que cada blusa deve ser vendida por uns R$1.000 e poucos, mais ou menos. Então, a gente não tem noção do quão perto da gente isso está. E a gente também não tem muita noção do quanto a gente normaliza as situações que são absurdas e que tem a ver com trabalho infantil e que tem a ver com trabalho escravo. Para ter uma ideia, o caso desse menino Miguel, que caiu, né, lá em Recife, da sacada do prédio, onde a mãe estava trabalhando, enfim, da casa da patroa, me remete um pouco a isso, porque eu fui trabalhar levada pela minha mãe, porque minha mãe não tinha com quem me deixar. Várias pessoas, especialmente várias mulheres que eu conheço, não conheci nenhum homem nessa situação ainda, mas várias mulheres que eu conheço tiveram que levar seus filhos ao trabalho. E isso, no cotidiano das pessoas negras, é praticamente natural. É algo que é tão comum que é visto como normal. E ainda se entende que os patrões estão fazendo um favor para o empregado, para a empregada, né, na maior parte dos casos, permitindo que ela traga o seu filho, a sua filha, que muitas vezes, especialmente quando se trata de menina, é colocada para trabalhar junto. Que a mãe vai fazer a faxina, a filha ajuda. Então,
a gente naturaliza isso. E o mais perverso é a gente ouvir as pessoas que sofrem muito com esse tipo de realidade comprando o discurso de que, bom, mas é melhor a criança estar trabalhando do que estar no crime, ou estar na droga. Não, a criança não é para trabalhar. A criança é para estudar, a criança é para brincar, a criança é para se desenvolver. Trabalho não é algo para a criança. Essa é uma realidade perversa demais. E a gente vê ela super naturalizada. Enfim, só queria pegar esse ganchinho e não deixar passar. Faz todo sentido, até com as partes lá da tua tese que falam sobre o quanto essa questão da desigualdade de gênero no mercado de trabalho, ela não é biológica, mas ela tem raízes culturais, né? E vão passando de geração em geração. Eu, eu também me vejo ali na minha infância com a minha mãe, que tinha o trabalho dela, e aí meu pai faz ela sair do trabalho e ficar naquela condição de subordinação, submissa, né? E, e o quanto isso foi duro, o impacto, né? E daí depois, quando tu perde a fonte de renda, tu fica completamente à mercê, um processo de subordinação. E depois de ficar 10 anos fora do mercado de trabalho, o quanto é difícil de retornar, né? E voltar para essas atividades, e ainda por cima tendo que criar sozinho um filho, né? Mas eu também fiz um link com um Café com Zine que a gente gravou com a Maureen Xavier sobre o suicídio. Ela também discutiu sobre a dissertação dela, que ela fez com esse tema na perspectiva do jornalismo, que é um tema um tanto quanto tabu e que tem aquela, não pode falar sobre isso, né? Mas eu acho que tem que falar e numa perspectiva de saúde pública. E aí, lá, quando tu menciona o setor agrícola, e a gente está num estado em que a base da economia é a agricultura, então talvez possam ter muitas dessas situações que tu relata, né? A incidência de suicídio chega a ser 30% quando tu discrimina, assim, entre grupos, né? O grupo que está na agricultura é 30% versus, sei lá, o restante do estado é 10 a incidência, né? Cada 100 mil. E justamente nesse setor que tem essa vulnerabilidade. Ela descreve muito bem essa parte da vulnerabilidade que tem no setor do campo e muito próximo da gente, como tu falou. Pensando, por exemplo, que Porto Alegre tem 30% do território de Porto Alegre é zona rural. A gente tem exportação, tem produção aqui no território da própria capital. Mas eu queria te questionar sobre o quanto o encolhimento do Estado ele impacta diretamente no desmonte de políticas públicas. Vamos lá. A gente estava falando até bem pouquinho atrás sobre a reestruturação produtiva, né? Então, pensando nisso, pensando nessa transição do modelo de acumulação fixa para o modelo de acumulação flexível de capital, uma das reivindicações, tá, dos agentes do capital, por assim dizer, é o encolhimento do Estado. E o que a gente quer dizer com o encolhimento do Estado? É a retirada do Estado, tá, dos setores de regulação das atividades econômicas. É a diminuição de direitos trabalhistas, é a redução de cargas de tributo, é a flexibilização de importações e exportações, enfim, né, de fronteira. Isso tem tudo a ver, está super conectado com a ideia de encolhimento do Estado. É o Estado sair, né, dessas atividades econômicas e ele não participar mais do agente regulador. O Estado passa a ser visto como aquele que só precisa existir para garantir a segurança da propriedade, né? Bom, o que isso tem a ver com as políticas públicas? As políticas públicas, elas basicamente existem para implementar, para trazer para a prática, né, os direitos sociais. O que eu quero falar com direitos sociais? As políticas públicas, elas existem para que você tenha a concretização do direito à saúde, para que você tenha a concretização do direito ao trabalho digno, para que você tenha a concretização do direito à educação, enfim, para que você veja isso acontecer de fato. Você tem programas de governo, programas do Estado, que
que vão transformar esses direitos em algo concreto, em algo material. Se a gente está retirando a atuação do Estado de todas as atividades econômicas, mesmo da parte mais básica, que é a regulação, tirar o Estado como um player, como um jogador ativo, né, significa deixar de realizar políticas públicas. Você reduz carga tributária para atender uma demanda, né, do mercado, e essa redução de carga tributária, ela acaba prejudicando o que você vai ter de recursos para implementar a política pública. E aí a gente pensa, poxa, nós temos uma previsão constitucional para tributação de grandes fortunas. Essa previsão constitucional nunca foi regulamentada, nunca foi implementada. Né? Qual é a nossa base tributária? Nossa base tributária, a maior tributação, é em cima da renda proveniente do trabalho. A renda proveniente do lucro, a renda proveniente dos juros, né, da exploração do capital, ela é muito pequena, uma parcela muito pequena. Para onde vai a maior parte do orçamento da União, por exemplo? Para o serviço da dívida pública, para pagar juros aos bancos, e a gente sabe disso. Então, a gente vê que o Estado está cada vez com menor capacidade de concretização de políticas públicas, porque ele está sendo drenado, ele está sendo sugado, privilegiando o grande capital, o acúmulo do capital, que é transnacional. E esse acúmulo de capital, ele funciona assim, bom, eu sou um multicapitalista, eu vou implementar meus negócios no lugar em que eu tenho algo que aqui no estado do Rio Grande do Sul a gente tem pra caramba, mas é uma coisa meio nebulosa, ninguém sabe ao certo. Na cidade de Porto Alegre também é uma coisa super nebulosa e ninguém sabe ao certo como funciona, que são as chamadas renúncias fiscais. Tá? O Estado deixa de cobrar, dar incentivos em alguns tributos, né? O Estado aí entendendo, o órgão público, né? Dá incentivo fiscal para que os empreendimentos se instalem, mas esses incentivos, eles, em algum momento, eles se esgotam. E aí, quando não existe mais a vantagem, o empresariado leva os seus negócios para onde ele veja vantagem de implementação. Olha só, Cibele, né, nessa linha aí, no Rio Grande do Sul, por ano, são 10 bilhões de reais em isenções fiscais. E dava para pagar a folha, né? 5 folhas. E esse dinheiro, 20% disso vai para a pecuária. E na pecuária, a gente tem principalmente produção de gado, né? Tem mais gado que gente aqui no estado. O gado, ele gera resíduos ambientais, as fezes do gado, que tem estudos de veterinários que apontam que 100% deles têm protozoários. Na minha tese de doutorado, eu estou avaliando as contaminações por protozoários em todos os sistemas de captação superficial do Rio Grande do Sul. E são 202 pontos de captação. Desses 202 pontos, 56 estão extremamente impactados com a concentração de Escherichia coli altíssima, que é um indicador microbiológico que teve contato com fezes. Aí tu não sabe se veio do gado ou do próprio esgoto que é colocado bruto, né? Os dois podem ter os protozoários. E aí esses 56 que tem que fazer análise de protozoários, em 21 sistemas tu encontra o protozoário. E desses 21 que tu encontra o protozoário, a capacidade do processo de tratamento de água para remover esses protozoários é só um que atendeu na série histórica. E os protozoários não são removidos pela desinfecção com cloro. Então, eu chego na conclusão de que 1.600.000 pessoas no Rio Grande do Sul tiveram o risco da exposição de protozoários patogênicos. Né? E aí eu volto para esse link da isenção fiscal que é dada para o setor que produz esse risco e que não paga nada por esse dano do princípio do poluidor e pagador no meio ambiente que pode afetar a saúde da população. E além disso, como tu bem falou, também fragiliza o setor público, porque recursos humanos qualificados não vão querer ficar no Estado nessa condição. Salário parcelado, salário atrasado, não cobertura da inflação, que vai assim, né? Tu vai literalmente tendo redução de salário na medida em que tu permanece no Estado. Enfraquece. Então, eu, por exemplo, entrei com 7 engenheiros. Só eu fiquei. E também
já tô com o pé mais para fora do que para dentro, né? Mas aí, desculpa que eu me empolgo com esse assunto das isenções fiscais, e isso só para falar da realidade aqui do Rio Grande do Sul, né? Que é uma caixa preta as isenções fiscais. E eu entendo a lógica da, da legislação fiscal que faz com que esses dados não possam ser colocados à luz da sociedade, sendo que é uma renúncia fiscal e que gera consequências para a educação, como o brilhante do artigo que tu escreveu, que inclusive é o próximo ponto de pauta do título, né? Exortação aos professores da peste. Precarização do trabalho docente na rede pública estadual do Rio Grande do Sul, Brasil, em meio à pandemia mundial de Covid. Eu queria que tu falasse sobre essa problematização acerca do tema e quais foram os resultados alcançados. Então, para começar, esse título aí, ele pode parecer meio esquisito, né? Mas o título foi um flertezinho com uma obra pouco conhecida ainda do Camus, né, que escreveu A Peste, mas ele entende que mais ou menos nos anos 41 ele tenha escrito Exortação aos Médicos da Peste, em que é bem curtinho, está disponível online em vários sites. Ele dá alguns conselhos aos médicos combatentes da peste, né? E dois desses conselhos eu achei que dialogavam muito com o momento que a gente está vivendo. Muito embora a gente saiba que o Camus tenha desenvolvido toda a obra, a peste, fazendo uma analogia à guerra, né? Mas pensando nisso de uma certa forma. Primeiro, me chama muito a atenção a ideia de que ele diz, em algum momento, vocês que combatem a peste vão sucumbir, vão atingir o insuportável. Vocês vão ver o sofrimento, a dor, e vocês não vão mais aguentar. Isso dialoga muito, na minha percepção, com a situação dos professores do Estado. E aí, eu te trago a vivência. Minha mãe é professora aposentada do Estado do Rio Grande do Sul. Desde 2015, com salário cancelado, com salário atrasado, né? Sem reposição, acumulando perdas, né? E com uma perda de mais de 10% pela reforma da Previdência. E tendo que pagar agora alíquotas, né, maiores ainda. Uma coisa que talvez as pessoas em geral não tenham a noção é que quando você é um aposentado do setor privado, você não tem que pagar essa alíquota de contribuição para a Previdência. Mas quando você é um servidor público, mesmo que você já tenha se aposentado, você continua contribuindo para a Previdência. Então, enfim, todo esse contexto, ele se torna absolutamente insuportável para os professores. E a pandemia tornou esse insuportável, se é que a gente pode pensar nisso, ainda mais insuportável. Por quê? Bom, se já não havia poder aquisitivo para que os professores mantivessem o mínimo de dignidade e qualidade de vida, né? Se já não havia condições estruturais de trabalho, porque a gente sabe que as escolas públicas estaduais, elas fazem parte de um projeto de desmonte da educação. Como disse o Darcy Ribeiro, a crise da educação nesse país não é problema, é projeto. Então, o Darcy Ribeiro, nossa! Mas né? E não dá para dizer que ele está errado, né? Então, quando ele diz isso, ele nos joga muito na cara, né? É um projeto. Tem uma outra citação dele também, que é muito atual para o governo Sartori, que se tu, no contexto em que tu estiver fechando escolas, tu vai estar construindo presídios. Total. E aí, depois a gente pode até finalizar com a outra citação dele, que é: eu dei errado em tudo na vida, mas não queria estar no lugar de quem me venceu, né? De quem deu certo. Mas, enfim, pensando nesse insuportável, imagina, as escolas públicas estaduais, elas estão nas comunidades mais vulneráveis, né? Então, o ensino vem sendo sucateado constantemente. A qualidade do ensino. Você já não tem professores bem remunerados. Então, você vê uma fuga, né, de capital humano para o setor privado, porque o setor público acabou sendo um locus de precariedade extrema. Você daí vai deteriorando ainda mais o pouco que havia de condições de vida. Uma reforma administrativa, isso foi aos píncaros.
E se a gente pensar ainda que a greve dos professores foi descontada, mesmo os professores tendo reposto os dias parados, né? E que isso foi, inclusive, considerado legal, né? Que a gente tem uma decisão da Suprema Corte brasileira dizendo que, ok, né? Bom, chegou nas raias do insuportável. Com a Covid, esses professores que já não estavam tendo dinheiro para pagar suas contas, eles precisam agora providenciar atividades remotas para os seus alunos. Com a Covid, esses professores agora vão ter que dar um jeito de fazer com que as suas aulas se transformem em aulas EAD. Mas a metodologia EAD é diferente, o trabalho EAD é diferente, as condições de trabalho EAD são diferentes. A gente sabe que só 29% dos lares gaúchos têm um microcomputador. 29? E aí, 29% dos lares gaúchos têm microcomputador. E ainda assim, desse percentual, ainda cerca de metade desses computadores têm acesso à internet. Eu tenho alunos que estão tendo aula pelo EAD, pelo celular, que estão utilizando o celular. E eu tenho plena convicção de que o aprendizado deles está sendo, sim, muito prejudicado por conta disso. Mas os professores são forçados a aderir a esse modelo remoto, né? Isso acumula uma precariedade. Sem falar que, em muitos lugares, você não tem... O Estado do Rio Grande do Sul pariu a toque de caixa um conselho de educação, uma regulamentação para o EAD. Tem muitos estados que não têm essa regulamentação e continuam sem tê-la. E mesmo que o Conselho de Educação tenha parido essa regulamentação para como deve funcionar a educação, o ensino à distância, né? Não houve uma construção dialogada que levasse aos professores, às representações sindicais, à comunidade, aos pais, aos estudantes, para saber como se poderia fazer um ensino à distância que funcionasse. Poxa, a gente está no meio de uma pandemia. E aí eu começo a pensar que, na verdade, a peste que a gente vive, assim como lá para o Albert Camus não era exatamente a doença, mas sim a guerra, né? A peste que a gente vive, ela é muito maior do que a nossa pandemia de Covid. A gente está vivendo uma precariedade ultra extremada, uma exploração do trabalho imensa, que vai criando condições para que a necropolítica se instale. Para que a gente pense, bom, esses trabalhadores aqui não estão produzindo. Tomado a isso um discurso de perseguição à ciência, né? Um discurso de demonização da ciência, de demonização do estudo, e que os professores são vistos como os grandes vilões. Inclusive, a gente tem, nesse movimento de escola sem partido, um ícone dessa tiranização dos professores, né? Um movimento que apresenta os professores como os doutrinadores do comunismo. É engraçado a gente parar e pensar que esse inimigo, o comunismo, sempre aparece quando um determinado segmento da sociedade quer reivindicar o seu país de volta, né? Estava no plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, lotado, um dos momentos em que eles estavam tomando a decisão sobre esse pacote de reforma administrativa, e um dos deputados, que eu não vou nem citar o nome, porque ele não merece, que é um dos que levanta essa bandeira da escola sem partido, dizendo que se quisesse contrapor com ele, porque tinha acabado de cantar o hino do Rio Grande do Sul, com todos, e ele estava começando a falar, e todos os servidores viraram de costa para ele e começaram a vaiar quando eles tinham aquelas falas, vociferando que o servidor era a causa do problema do Estado, e ele, depois das vaias, ele retruca que os servidores que se elegessem e chegassem lá na tribuna para poder discutir com ele, como se não tivesse legitimidade de questionar ele, sem estar lá naquele espaço de poder. Me causa uma aversão, assim, essa
é a antítese da forma como eu vejo o mundo. E por isso que eu estou largando a minha carreira técnica como servidor público estatutário para estar colocando meu currículo e minha trajetória à disposição nesse processo eleitoral de 2020. E eu te entendo, e admiro a tua coragem, porque pensando, por exemplo, na situação dos professores, tem um filósofo italiano, o Giorgio Agamben, que é um dos marcos teóricos que eu tenho lido bastante. Ele, numa última reflexão, bem recente até, acho que faz uns 4 ou 5 dias que ele publicou, ele diz que os professores que aceitarem trabalhar nessas condições de ensino à distância, precarizada, eles, na verdade, estão sucumbindo a um sistema que os destrói. Então, haveria uma responsabilidade pessoal aqui, né? Um dever de resistir, uma obrigação de resistir. E aí, eu me coloco um pouco na tua situação, na situação desses professores estaduais que estão recebendo essas pancadas tão fortes. Você imagina o que é estar numa sala de aula e tentar trazer alguns temas para discussão e os alunos vociferarem contra você, gravarem você, o que a gente sabe que não é autorizado pela lei, né? Gravarem você, ameaçarem expor você. A gente vê os conflitos físicos chegando, né, às vezes de fato, aluno batendo em professor, enfim. E a gente vê isso acontecendo muito fomentado por esse discurso, né? Por esse discurso de que você, servidor, é o problema, você, intelectual, é o problema, você que estuda é o problema, né? Como se a gente não tivesse legitimidade mesmo para contestar algumas coisas ou para trazer algumas coisas à baila. Eu me coloco muito nesse lugar e eu me pergunto, bom, a gente vem tratando, né? A gente como sociedade, não todos, vem tratando tão mal os professores, tão mal os servidores da saúde, a gente vem tratando esses profissionais tão mal, vem submetendo esses profissionais em condições tão horríveis, que agora querer que eles façam, né, uma resistência, que eles heroicamente se coloquem na linha de frente para dizer não e barrem todas essas reformas que prejudicam a sociedade como um todo, cara, a gente está querendo isso mesmo? Eu fico pensando também, Sibeli, que são 900 mil matrículas na rede pública estadual, né? Chega a quase 10% da população, e esse ataque, ele não é só aos servidores públicos, aos professores, é um ataque ao nosso futuro. Como vai estar o Rio Grande do Sul daqui 1, 2 gerações, fruto dessa desconstrução dos processos de ensino desqualificados atrás? A gente já vê os resultados da educação do Rio Grande do Sul despencando, né? E por essas políticas, implantação de visão de mundo neoliberal, de desmonte da coisa pública, né? Como tu bem mencionou. Eu também fiquei pensando num exemplo do extremo que aconteceu, né? Fazer um paralelo comigo. Esse mês tô de férias e eu simplesmente esqueci, meu celular estragou, então eu sempre usava pelo aplicativo do Banrisul no celular, né? E não lembrei de fazer o tal do empréstimo para antecipar o atraso dos salários. E aí fiquei com 10 dias da minha conta negativa no cheque especial, que é um juros absurdo, que vai remunerar o próprio Estado, que é um banco que é público, de uma causa que é do Estado, que aquele que eles pagam dos juros que o Sartori implementou, foi aprovado na Assembleia Legislativa dos juros, é infinitamente menor aquilo que eles pagam em relação ao que eu tenho que pagar por esse descuido de não lembrar que o governo está, de novo, atrasando o salário e não antecipar via empréstimo. E aí, eu lembro de uma professora, foi um caso extremo, poxa, nós somos, eu acho que 300 mil servidores, entre ativos e inativos no Rio Grande do Sul, nessa situação há 5 anos. E entre eles, 150 mil são professores, né? E uma professora, inclusive lá da terra do atual governador em Pelotas,
que se coloca fogo dentro de uma agência do Banrisul. Pelo amor de Deus, olha o extremo que estão chegando os nossos professores. Eu fico pensando quantos alunos tiveram aula com essa professora e o impacto que gera na população. E eu também não consigo entender, Sibeli, como, com esses absurdos, como que tu relata, que eu não sabia, de que os professores repuseram a carga horária da greve e mesmo assim foram descontados. Isso não sai na mídia. Eu não sei como esse governo está pegando fogo nos bastidores e só saem flores pela mídia, né? É uma das É, áreas mais fortes do governo, é a área de comunicação. Eles não deixam passar nada. e é engraçado, né? Porque a gente sabe que os organismos de mídia privada, vamos chamar assim, eles têm uma tabela, né? De publicidade, enfim, né? E essas verbas de publicidade sempre são negociadas. Qualquer anunciante de qualquer TV, ou jornal, ou rádio, ele negocia. O governo do estado do Rio Grande do Sul, até onde eu consegui apurar, é um dos raros casos em que a publicidade paga a tabela cheia. Né? Verba para publicidade tem, não falta. Talvez por isso a gente tenha editoriais muito caprichados dos chamados comunicadores, né? Das empresas de comunicação majoritárias aqui do Estado, que levantam muito a bandeira do governo. Levantam indiscriminadamente, descaradamente, sem nenhum pudor. Inclusive em veículos nacionais, né? Porque da própria convenção nacional do PSDB, o Eduardo Leite já se coloca à disposição do partido para uma eventual candidatura em 2022. Então, quando tu olha grandes veículos, principalmente lá de São Paulo, também já com essa imagem positiva do governo, que provocam essa sensação lá na população de olha, está resolvendo a crise do Rio Grande do Sul. E aqui nos bastidores, o que está acontecendo? Uma empresa de fundo de quintal recebe 8 milhões de reais para poder fazer os exames de coronavírus, enquanto o laboratório público do estado não recebe nada. Mas o que a gente ia esperar de um político sob, em cujo mandato se fez amostragem para exame de câncer, né? O que a gente podia esperar? Para mim não foi surpresa nenhuma quando saiu, né? Enfim, vazou que um dos laboratórios para testagem de SARS-CoV-2 era uma pet shop. Sibeli, eu teria várias coisas para poder conversar sobre isso, mas eu vou aguardar o tempo da imunidade parlamentar para poder estar ventilando diversas informações que poderia dar continuidade nessa parte. Mas para poder, esse bate-papo está incrível contigo, eu queria te fazer uma última pergunta, que é o trabalho, ele é o mais antigo meio de subsistência humana e sempre foi considerado símbolo de honradez e dignidade para o homem, pois era por meio desse instrumento que obtinha seu sustento e o de sua família. É necessário discutirmos e termos consciência sobre a importância de se preservar e fazer valer as leis que resguardam os direitos dos trabalhadores. Sibeli, como a valorização do trabalho, dos trabalhadores, da cidadania e de direitos sociais pode transformar a sociedade em que vivemos? Essa pergunta é muito bacana, mas eu vou me permitir discordar de ti já de saída. E deixa eu me explicar. O trabalho só muito recentemente na história da humanidade foi considerado um instrumento de honradez e de dignificação, que eu já problematizei, do ser humano. Isso começa a acontecer a partir do século XVIII, enfim, dos anos 1700 em diante, se a gente for pensar. Claro, fazendo uma generalização, mas enfim. A gente pode dividir a história da humanidade nesse sentido, pensando que a cidadania, antes da organização capitalista da sociedade, ela estava muito mais vinculada ao ócio. E que aqueles que não dispunham
de condições econômicas para não precisarem trabalhar, ou seja, os que poderiam se dedicar ao ócio, eram os cidadãos, eram aqueles que participavam das arenas públicas, eram aqueles que tinham voz, eram aqueles que tomavam decisões, que faziam política. Em compensação, aqueles que não podiam parar de produzir eram os que tinham que negar o ócio. E daí é que vem negócio, negação do ócio. Tá? Então, esses eram considerados inferiores, eles não tinham cidadania. A cidadania, como nós concebemos, ela está muito vinculada à ideia de trabalho, porque a gente concebe a cidadania como um conjunto de diversas dimensões de direitos. Direitos civis e políticos, direitos sociais, direitos difusos e das gerações futuras. E o trabalho está muito vinculado à noção de direitos sociais, de garantia de dignidade e de qualidade de vida. Mas essa valorização do trabalho, ela é muito recente. Tanto que a própria palavra trabalho vem do latim tripalius. O tripalium era um instrumento de tortura. Tá? Então, a gente já tem essa identificação do trabalho com o sofrimento. E, ora, vamos pensar, né? Não precisa ser nenhum Sherlock Holmes da percepção aqui para se dar conta de que se a gente considera, já na sua concepção, que o trabalho, na verdade, é o que sobra para quem não deu certo, é o que sobra para quem não tem capacidade de pensar, enfim. Se a gente pensa dessa forma, e a gente é condicionado a pensar dessa forma, é óbvio que o trabalho é desvalorizado em relação às outras atividades sociais. E é óbvio que o trabalho precisa de um reequilíbrio, ele precisa da proteção do Estado, ele precisa da regulamentação, ele precisa da lei, ele precisa de um contrato protegido para reequilibrar. E isso já está na gênese da própria ideia de trabalho. Não fosse assim, a gente não ficaria doido para poder dizer sextou. A gente não ficaria tão ansioso pelo final de semana. O fato da gente se alvoroçar quando está chegando o final de semana é um elemento que testemunha que o trabalho para nós está identificado com o sofrimento. E aí a gente começa a pensar, e eu proponho essa problematização, assim, os iluministas, pensadores iluministas, e aí não estou relativizando a contribuição importante que eles trazem para a concepção de sujeito, né, que o ser humano é, e para a ideia de que o ser humano é um valor intrínseco, é um valor em si, mas ao mesmo tempo eles dizem algo bem interessante. Vou pegar o Voltaire, por exemplo, ele diz assim: nós não podemos pagar ao trabalhador mais do que o suficiente para que ele sobreviva no dia de hoje, sob o risco dele não se submeter ao trabalho amanhã. É aquilo, você só pode trocar tempo de trabalho, que na verdade é tempo de vida, por sobrevivência. Senão o trabalhador considerado pré-concebido como vagabundo, ele não vai voltar a trabalhar. E no fundo, essa é a ideia que se tem. Que as pessoas que só têm a sua força de trabalho, elas são inferiores. O que é uma excrescência, o que é um absurdo, né? Por que proteger o trabalho é importante? Se o trabalho não for protegido, sempre o trabalhador vai estar em situação de desvantagem. Sempre. Tanto é assim que, bom, se o empregador, vamos pegar a noção de emprego, se o empregador tem um resultado positivo, ele recebe os proventos desse resultado positivo. Se ele tem um revés, isso é repassado para o trabalhador. O trabalho é remunerado no salário e o salário é considerado custo de produção. Se não houver uma intervenção que proteja os direitos do trabalhador, a tendência para que se mantenha, pelo menos se mantenha estável o ganho do capital, o lucro, né, é reduzir o custo. E aonde você vai conseguir reduzir o custo? Onde não tem uma proteção, onde não tem uma regulamentação. Então, é por isso que a gente escuta que tem direito de mais e trabalho de menos. Não!
Eles querem reduzir custo em cima dos direitos do trabalhador, porque a competição nesse modelo de acumulação flexível, ela é muito intensa. E aí, para que os preços sejam competitivos, você precisa reduzir custo e vamos reduzir custo no ganho do trabalhador. Pensar numa sociedade diferente, olha, eu não tenho a receita da utopia, mas eu acredito muito numa coisa que o Eduardo Galeano disse, que se a utopia está lá no horizonte, cada vez que eu me aproximo dela, ela se afasta de mim, é para isso que ela serve, para me fazer continuar caminhando. Então, pensar em um modelo diferente de organização da sociedade, em que o trabalho não seja sofrimento, em que a gente entenda que as pessoas têm sim dignidade e seu trabalho tem que ser valorizado tanto quanto a propriedade do outro, e um modelo menos competitivo e mais colaborativo é essencial. Por que o trabalho da empregada doméstica vale menos do que o trabalho da professora universitária? Por que o trabalho do pedreiro vale menos do que o trabalho do médico? Experimenta ficar uma semana sem lixeiro. Você não fica. Não dá. Enfim, todo trabalho é importante, mas nós estamos acostumados a desvalorizar alguns e a aceitar que esses alguns percam seus direitos, enquanto a gente acha que está, de uma certa forma, resguardado. Bom, não é por aí. Tá? Não é muito por aí. E aí, só para fechar, a gente agradecendo muito por esse papo, que por mim se estendia por mais um tempão. Eu acho que pensar num modelo menos competitivo e menos predatório, em que a gente reconheça que o trabalhador tem que ter direitos, faz parte da gente entender que não dá para alimentar o crocodilo. E aí eu estou chamando o crocodilo de esse sistema predatório, que é uma fala do Churchill, né? Já que estão trazendo falas do Churchill, né? Ultimamente, o ocupante do cargo de presidente da República está trazendo essas falas do Churchill, ultimamente. Vamos trazer uma que é dele mesmo. Quem alimenta os crocodilos o faz na esperança de ser comido por último. Bom, vamos parar de alimentar o crocodilo, vamos tentar, quem sabe, derrotar o crocodilo e sobreviver e viver com dignidade. É bem o filme do Poço, né? Essa tua citação. Eu fiquei pensando também, enquanto tu falava sobre essa questão da relação de trabalho e do tempo, do ócio e da importância para poder pensar com a citação do iluminismo. Nossa, foi um rolê enorme por essa parede que tu comprou na Amazon, né? E eu lembrei do meu primeiro emprego, assim, que eu me formei em engenharia química, foi numa multinacional brasileira, e aí quando eu estava em São Paulo, naquele salto, assim, de um quarto de 12 metros quadrados da casa estudante, que eu morei na Cefab, né, para de repente o mundo corporativo de São Paulo, capital. E era feio, Sibeli, terminar o expediente às 18 horas. Todo mundo ficava se olhando. Tu podia, assim, eu não ter nada para fazer. E, tipo assim, mas tu fingia que estava lá concentrado, porque tinha aquela questão cultural, daquele modus operandi workaholic, e as pessoas completamente alienadas e não entendendo nada do que estava acontecendo fora daquela realidade, daquele mundo de business e de negócios, desse aprisionamento do pensar. Né? Mas, na verdade, eu queria te fazer uma última provocação, pegando um gancho, assim, da forma como tu finaliza a tua tese. Eu queria te questionar como tu te sente num contexto de um governo atual em que tem no seu discurso termos para lidar com o sexo feminino como fraquejado, né? Sendo que tu faz um recorte da desigualdade de gênero e aí tu também finaliza a tua tese assim falando da necessidade de uma abrangente agenda de pesquisa política, também num contexto em que tem um governo que está desconstruindo a ideia da ciência, da pesquisa, desvalorizando, e principalmente no campo das humanas. E ainda tu fala sobre a necessidade de ampliação dos sentidos da democracia, igualdade e justiça social. Com toda a carreira e trajetória e currículo que tu tem, com tudo que tu leu e produziu, como tu te sente no governo atual? Derrotado. Completamente derrotado. Parece que eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Né? Sim, eu me sinto completamente derrotada, porque, infelizmente,
E aí isso já é pano com uma nova manga, mas infelizmente nós estamos numa onda neofascista, se é que eu posso dizer isso, né, de um reacionarismo absurdo tomando conta do pensamento coletivo, né, do ideário coletivo, da opinião pública. E esse neofascismo, ele rouba da gente a possibilidade de dialogar. Não se dialoga com o fascista. Quem teve a oportunidade de ler o livro da Marcia Tiburi sabe que não existe conversa com o fascista. Por um motivo muito simples. Para que haja diálogo, é preciso que haja pelo menos dois sujeitos. Eu reconheço em você um sujeito e você automaticamente reconhece em mim um sujeito. Então, quando você pensa que o outro é menos que o outro porque ele é o que ele é, porque ele pensa como ele pensa, ele pode ser exterminado, como foi a proposta, né, do Bolsonaro, de metralhar esses esquerdopatas e tal, né? Como ele disse hoje pela manhã, quem acredita na mídia tem que sofrer. Enfim, quando você trata o outro como um ser inferior, você está inviabilizando o diálogo. Você não pode. Então, eu me sinto derrotada porque eu não consigo dialogar com as pessoas que ainda entendem que esse governo funciona. E, infelizmente, a gente sabe que o estado do Rio Grande do Sul é um dos principais nichos de manutenção desse ideário neofascista. Então, bom, derrotada por derrotada, eu vou continuar aqui. Até que a gente seja vizinho de Serra do Docks, eu vou continuar aqui. Então, ou a gente pode tomar um chimarrão bem tranquilo em alguma fazenda do Uruguai. Se eles abrirem a fronteira, né? A gente foge. É o jeito. Olha que eu já estou propondo isso para todo mundo há muito tempo. Vamos comprar uma Kombi, vamos botar tudo dentro e vamos embora para o Uruguai. Ninguém me leva a sério. Mas, enfim, me roubaram a possibilidade de dialogar. Eu vou falar dentro da bolha, eu vou falar com quem eu puder, eu vou falar sozinha, mas não me tiraram a voz. Eu me sinto derrotada, mas não muda. É bem impactante, assim, essa tua fala do adjetivo que tu usou da questão de derrotada, né? Mas eu acho que a gente pode retomar aquela citação de Darcy Ribeiro, né? Que é melhor estar do lado de cá, mesmo perdendo. Mas talvez seja só passageiro, né, Sibeli? A gente tem aí 2020 que talvez possam trazer ventos de esperança para o Brasil. E eu acho que a gente não deve desistir de lutar. Eu acho que a gente tipo, já está mais do que 70%. E esse percentual está aumentando. Eu acho que está vindo uma nova onda em contraponto a essa voz neoliberal que não sei como conquistou esses espaços de poder, criminalizando a questão da política, fazendo com que as pessoas perdessem o interesse por participar desses espaços democráticos, ocupar, dizimando esses espaços democráticos. Né? Mas eu acho que a gente tem que lutar e conquistar esses espaços e para poder alcançar democracia, igualdade e justiça social, que é como tu finaliza a tua tese. Eu queria te agradecer muito por essa oportunidade de poder ter tomado esse café contigo hoje. Foi incrível para mim, sim, aprendi muito e a gente está junto. Obrigada, eu. Super obrigada. Foi um papo delicioso. Eu espero que a gente possa repetir quando passar essa pandemia numa mesa de bar, quem sabe tomando uma cerveja. Ah, com certeza.